Nakoshi Susumu, o protagonista de Homúnculos. Um homem de 34 anos, sempre usava um terno, sem uma casa. Sua moradia é o seu carro. Anteriormente foi alguém de sucesso que fazia dinheiro vendendo informações de bancos para outros, destruindo eles, o que para ele era apenas algo comum. Ele é um mentiroso compulsivo e toda vez que ele mente, é mostrado puxando o lábio para a direita. Também vê relações humanas como apenas uma forma de conseguir o que quer. Ele se encontra agora num parque onde uma comunidade de mendigos mora, ficando entre o prédio onde frequentava e gastava dinheiro com mulheres apenas para ter relações íntimas com elas, e agora podendo olhar ele apenas de baixo, aonde o Nakoshi, quando ainda rico, olhava com desprezo de cima para baixo. O protagonista, figurativamente e literalmente, se encontra no meio de ambas as vidas, não conseguindo largar o que antes era tudo que tinha, seja dinheiro, mulheres, emprego e bens materiais, nem aceitar que é um sem-teto, juntando uma das únicas coisas que restaram para ele como apoio para não ser como aqueles que um dia odiou. Existe dentro da obra um simbolismo do medo de estar abaixo, de estar no mesmo nível daqueles que estão no fundo do poço, sendo representado pelos moradores de rua. Porém, ao decorrer da obra, existe uma regressão aos aspectos mais singulares de uma vida, um abandono total da sociedade. Mas, mesmo tentando fugir, ele ainda necessita de reconhecimento. Um dos sentimentos que mais marcam o protagonista é a culpa. Culpa por negar a si mesmo no passado, rejeitando o que era. Antes de fazer a cirurgia, a culpa de ter abandonado sua namorada e o bebê dentro dela. Culpa de ser um banqueiro que com suas atividades fez com que inúmeras pessoas tivessem que morar na rua. E a culpa pela objetificação das mulheres e, por conta disso, dele mesmo. Nakoshi Susumu era um estereótipo de Yuppie, que são membros de um grupo socioeconômico de jovens profissionais e executivos dos centros urbanos, notórios principalmente pelo carreirismo. Vivem as suas vidas da sua aparência e valorizam muito os bens materiais, particularmente isso se aplicando em investimentos na bolsa de valores, automóveis importados, roupas de moda e etc. O Susumu é um misântropo que não acredita no sobrenatural, apenas na realidade física à sua frente. Sentir as coisas para o personagem também é um fator importante. É sempre apresentado a questão de que, usando os 5 sentidos, Nakoshi consegue se conectar com os objetos, praticamente se tornando eles, entendendo o funcionamento deles apenas, entre aspas, sentindo eles. O primeiro volume começa com o Nakoshi no seu carro, estacionado na frente do parque. Ele é amigo do sem-teto da área, amizade sustentada nas mentiras que conta. Nakoshi é reconhecido por ser um mentiroso patológico, mas como sempre traz álcool para eles, não recebe nenhuma bronca por isso. Ele ama seu carro mais do que qualquer coisa, ao ponto de colocar gasolina no próprio carro ao invés de se alimentar corretamente. Ele tem tanto conhecimento sobre coisas físicas que consegue apenas com os sons saber o motivo do carro parar. Nesse ponto, Nakoshi se sente extremamente retraído e isolado do mundo. Ele não se identifica nem com os pobres, ele regurgita qualquer comida que lhe é dada por seus amigos sem teto, nem com os ricos. Ele nutre desprezo por, entre aspas, menosprezá-lo do hotel de cima. Manabu Ito, um indivíduo com aparência andrógena, começa a espionar e, eventualmente, se aproxima de Nakoshi. Ele oferece uma proposta ao protagonista, para passar por uma trepanação pela quantia de 700 mil ienes. Manabu acredita que o processo, entre aspas, desenvolverá o sexto sentido de uma pessoa. Nakoshi se recusa no começo, mas acaba aceitando a oferta depois que seu carro é rebocado. Ito acredita que ele é o sujeito perfeito, porque, entre aspas, o protagonista vive entre dois mundos, pois seu abrigo, no caso o carro, fica entre os ricos, o hotel, e os pobres, o parque. Manabu discute durante o jantar no hotel sua obsessão em estudar as pessoas, e afirma que a trepanação aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e, em teoria, deveria elevar o cérebro de Nakoshi a um nível superior. Ito então paga para liberar o carro de Nakoshi e, eventualmente, leva ele para o seu laboratório cirúrgico particular. Na verdade, um apartamento que seu pai comprou para ele. Após a cirurgia, o protagonista fica cético quanto à autenticidade do seu suposto aumento na atividade psíquica, mas fica um pouco perturbado ao ler que a maioria dos pacientes de Ito não experimentou nenhuma mudança e os que tiveram algo cometeram suicídio ou foram internados. Finalmente, após diversos momentos de desenvolvimento, começamos a ver o processo dando certo. Quando fecha apenas o olho direito, vê as pessoas ao seu redor transformadas em seres bizarros, variando de fisicamente mutantes, como pessoas parecendo completamente planas, a pessoas aparecendo como animais, árvores, etc. Contudo, quando Nakoshi abre o olho, ele vê pessoas exatamente como o normal. Isso o deixa completamente em choque.
Nakoshi acaba entrando em conflito com um membro da Yakuza, que, quando ele fecha seu olho direito, aparece a figura de um robô, muito parecida com um clássico Megazord. O protagonista, porém, percebe que o robô tem um dedo mindinho de uma criança. Quando Nakoshi grita sobre isso, o Yakuza fica atordoado. A forma dele então muda e seu braço se transforma em uma foice. Enquanto ele descreve o que está vendo, o Yakuza começa a chorar involuntariamente. Chocado com tudo, ele deixa o protagonista ir. Nakoshi está extremamente assustado com essas entre aspas alucinações recém-descobertas e exige uma resposta clara de Ito. Ele descreve suas visões como, entre aspas, pessoas assumindo a forma de monstros. Antes que Nakoshi pudesse se encontrar com Ito, ele é preso por membros da Yakuza. Os comparsas afirmam que Nakoshi terá seu mindinho removido, pois é por isso que seu chefe é conhecido. O Yakuza então exige saber como ele o manipulou, o que Nakoshi não faz ideia. Após uma investigação com o olho direito fechado, Nakoshi observa que o dedo mindinho da forma de homúnculo do Yakuza está terrivelmente machucado. Nakoshi também descobre que o Yakuza fica impotente quando agarram o dedo mindinho dele. Depois que o protagonista detecta um cheiro estranho no dedo do homúnculo, ele diz que o Yakuza se sente culpado por alguma coisa. Depois que Nakoshi descreve em lágrimas um evento na sua própria infância, no qual uma brincadeira que ele pregou custou a perna de seu melhor amigo, o homúnculo desmorona completamente e revela uma criança nua com um dedo mindinho inchado dentro. Nakoshi afirma que esse ato foi o que levou ele a se isolar das pessoas. Finalmente, o Yakuza confessa que acidentalmente cortou o dedo mindinho de seu melhor amigo com uma foice, enquanto colhia trigo, e começou a remover o dedo mindinho das outras pessoas como forma de subverter sua própria culpa. O Yakuza então abandona sua vida de crime e corta seu próprio dedo como um gesto de amenizar seus crimes. Depois disso, Nakoshi simplesmente vê o homem como uma pessoa normal quando ele fecha o olho direito. Então ele e o homem se separam. Em primeiro lugar, o dicionário define robô como um aparelho automático capaz de cumprir determinadas tarefas. Figurativamente, robô é uma expressão usada para designar pessoas que agem sem pensar, apenas seguindo ordens. No geral, esse significado tem atribuição ao fato desses aparelhos serem programáveis, ou seja, sem consciência própria para além dos seus códigos. Isso fala muito sobre o Yakuza e sobre o Nakoshi, pessoas que se fecharam em sistemas para assim lidar com o trauma do passado, não conseguindo se perdoar pelo que fizeram e reprimindo no inconsciente deles toda a dor que causaram e sentiram pelo ocorrido. Essa é a primeira vez que vemos o Nakoshi falar de forma sincera sobre o passado e seus problemas, tirando um pouco da sua máscara, aonde finalmente os dois podem pedir desculpas de forma sincera. É aqui onde o sentimento longínquo de quando ele sentiu pela primeira vez culpa é despertado, e toda a montanha-russa de autoconhecimento começa. Após o acontecimento, Nakoshi percebe que seu braço se transformou em um homúnculo igual ao do Yakuza. Nakoshi descobre um novo homúnculo, uma jovem garota de exibição numa loja que vende roupas íntimas, chamada Yukari. A forma de homúnculo dela é a de um, entre aspas, monstro de areia. Ele então observa que o homúnculo de Ito é um líquido senciente na forma de um homem. Durante uma sessão de exibição privada, o homúnculo de Yukari começa a se transformar em diversas formas de um, entre aspas, monstro de areia, sempre em poses sexuais ou saindo dos órgãos genitais. Enquanto Nakoshi leva a moça para casa após o incidente envolvendo Ito, ele observa que ela não é feita de areia, mas sim de uma infinidade de pequenos, entre aspas, símbolos e palavras. Ele deixa Yukari e vê que o homúnculo da mãe dela é um monstro parecido com um inseto, que remonta ela ao seu próprio gosto usando suas patas. A jovem é mostrada cortando a perna, e Nakoshi olha para o celular de Yukari, descobrindo várias entradas nele, que demonstram sua falta de autoimagem. Ela então começa a beber seu próprio sangue, enquanto ele consome seu próprio sêmen. Depois dela avisar para ele devolver o celular, já que tinha ficado no carro do protagonista, ele marca o encontro com ela. O encontro se torna algo sexual, no qual o protagonista tenta decifrar fisicamente o homúnculo da garota. Após a tentativa de um momento sexual, aquilo começa a virar um pesadelo. No meio daquele caos, ele descobre que o, entre aspas, ponto fraco de Yukari é a perna onde ela corta. Ele espalha o sangue dela, o que destrói seus símbolos e a, entre aspas, torna ela humana. Após seu encontro com ela, o Nakoshi descobre que sua perna se transformou em uma massa de símbolos, muito parecido com o que aconteceu com seu braço após o episódio do Yakuza. Símbolo é aquilo que, por convenção ou por princípio de analogia, substitui ou sugere algo. Yukari ser feita de símbolos demonstra que ela em si não é nada além do que a sociedade considera, entre aspas, correto. E até mesmo quando ela é rebelde com a sua família,
Não existe um senso de identidade nisso. No diálogo onde Yukari e Ito estão conversando, um dos pontos principais é, entre aspas, o que é você sem todos os símbolos que carrega. Tudo o que, entre aspas, faz ela um humano. E a moça, após um tempo, responde que ela é apenas ela. Mas então a narrativa apresenta outra faceta disso. Se todas as camadas da moça são removidas, ela simplesmente não sumiria. Yukari é apenas algo modado e criado pela sociedade, sem nenhum senso de caráter individual, e se remover as futilidades, ela não existe. No terceiro e último encontro com essa personagem, nós temos uma situação extremamente gráfica. É exposto ao leitor que a Yukari está apenas fazendo seu papel dentro daquela situação, como um mar de símbolos que é. A moça apenas se encaixa e se molda à situação. Antes disso, nós vimos a situação onde ambos estão, entre aspas, se consumindo. Isso demonstra bastante a similaridade de ambos em querer ser algo a mais do que apenas o que a sociedade nos coloca como padrão ou correto. Eles querem sentir que existe, de alguma forma, diferença entre eles e os outros. Esses são apenas alguns exemplos de como, caracteristicamente, é representada a forma que o Nakoshi interage com os indivíduos da obra e o quanto compreende eles, mesmo que, no fim, toda essa jornada leve ele à loucura e à autodestruição. Após ele querer se entender, ele percebe que isso seria impossível sem antes lembrar de como era no seu passado, já que fez uma cirurgia para esconder o rosto antigo dele e se livrou das evidências de como era. Cortou os laços familiares que tinha para se tornar alguém que é apenas uma casca, aonde a aparência importa mais do que qualquer outra coisa. Ele anteriormente queria ser notado, até que uma moça, feia igual ele, o notou e começou a finalmente ver e a desenhar ele. Nakoshi então criou na sua mente que ela conseguia verdadeiramente ver homúnculos como ele, que os desenhos dela eram as formas reais das pessoas. Tendo agora uma conexão verdadeira com alguém, isso não era o suficiente para Nakoshi, pois, mesmo que tivesse ódio das pessoas que apenas ligavam para a aparência, era uma pessoa assim. Logo deixou a moça grávida de lado, fez a cirurgia para nunca mais olhar para trás, para assim, pensava ele, ser alguém que não era. Na superfície, ele tinha tudo o que ele poderia querer, pontuava em todos os pontos sociais e econômicos, e tinha reconhecimento total, típica vida rica, mas faltava ele, pois para se tornar ele precisou abrir mão do que era, deixando algo que era extremamente importante, ou, talvez, nunca existiu essa, entre aspas, coisa fundamental. Porém agora, ele vem com a ideia de que seu antigo eu era melhor e quer voltar às coisas como era, antes de todas as merdas que fez. Porém, ele não era feliz nessa época igualmente. Sempre andava cabisbaixo e vivia uma vida triste. O protagonista quer ser ele. Mas o que é ser ele? Como você deveria saber o que é você? Como te definimos? Você quem cria sua personalidade? Como você conseguiria entender quando você se torna o que realmente é? E, principalmente, existe algum fim para tudo o que foi falado durante toda a obra? Um ponto da obra é o perigo de você tentar buscar que alguém realmente te veja como é. Uma das partes mais importantes da obra é a ideia de que nós não conseguimos ver como é a verdadeira face de uma pessoa por não termos passado pelas mesmas experiências e nós nunca conseguiremos ter uma noção real de uma pessoa. Entender a liberdade de nós sermos é entender que nós precisamos de conexões fortes com as pessoas. Esse seu desejo de alguém olhar para ele verdadeiramente e dele conseguir olhar com essa capacidade leva ele à natureza quase destrutiva, pois para isso, Nakoshi olhava pessoas como obstáculos, e quando ele literalmente elimina seu último desejo, todas as pessoas viram ele. Essa versão, entre aspas, iluminada do protagonista, provavelmente vai precisar tomar remédios pesados e talvez ir para um hospício de tão maluco que ele tá. Nós construímos o que somos pelas nossas relações dentro da sociedade e, ao mesmo tempo, a sociedade nos limita a sermos verdadeiramente o que deveríamos ser, por impor mesmo que indiretamente regras e ética, o que resulta em problemas com a autenticidade. Vemos um desejo do Nakoshi por ser visto, para ser um humano. Durante nossa vida, nós associamos que nós percebemos a realidade a partir de sentidos, por isso damos tanto valor a eles. Coisas como utilidade, beleza, força e outras características meramente físicas ao objeto.
Quando falamos algo que não é ligado a isso, muitos dos conceitos não podem ser vistos ou sentidos diretamente. Logo, para criar uma impressão sobre o objeto, nós a criamos na nossa mente, para após isso, projetar no mundo usando nossa percepção. A experiência humana do mundo é construída de ambas as formas. É impossível apenas viver no mundo das sombras sem diretamente interagir com o objeto em questão, que está projetando a sombra. Na visão de Carl Jung, cria-se o termo sujeito e objeto. O objeto físico sendo o objeto e o outro sendo as impressões cujo qual o objeto se dá em nós. Isso é chamado de subjetivo. O fator subjetivo é o que o Jung denominou de inconsciente coletivo e seus arquetipos. A cada geração, desde o começo da existência humana, nossos antepassados passavam por experiências diferentes da anterior, e com elas foi se criando as categorias psíquicas que o homem utiliza para dar sentido ao mundo, e isso é construído geneticamente. É um processo gradual e muitas vezes imperceptível de se notar. Jung não entendia que a humanidade seja uma lousa em branco, mas sim de experiências coletivas de toda a história da humanidade pré-programadas em nossa psique. É bom enfatizar que, para Jung, você entender o reino físico como mais real do que o psíquico, apenas por ser palpável, é um erro. As categorias psíquicas são, para nós, tão reais quanto a do próprio mundo físico. À medida que nós evoluímos o físico, nós vemos diretamente a mudança. O corpo fica mais forte, músculos aparecem. No reino psíquico, isso também acontece. Desenvolvemos também o ego e o self. Para Jung, o ego é a parte que constitui a mente humana, como um processo funcional composto por tudo aquilo que vimos, convivemos e percebemos. É a junção de lembranças, sentimentos e ideias que posicionam nosso comportamento e nos tornam conscientes. Nós, seres, somos reflexos da nossa influência percebida, consciente, o que o mangá comenta ser o que diretamente pensamos, com nossa influência não percebida, inconsciente pessoal, os homúnculos da obra, gerando assim o self. A predominância do self consiste em uma etapa da, entre aspas, individualização dos seres, que ocorre durante a vida. Nakoshi primariamente apenas via o mundo real e nada mais como já citado. Isso se dá ao pouco uso do subjetivo para ele. Um dos desenvolvimentos durante a obra é a busca dele pelo fator subjetivo adjacente ao objeto e às pessoas, notando eles e se juntando às pessoas cujo qual verdadeiramente entende. Tente imaginar como seria poder entender ou sentir o interior de uma pessoa, todas as vivências que ela passou e seus traumas. É nesse ponto onde finalmente é posto um dos maiores temas do mangá. Uma dúvida sobre o que são os homúnculos vira uma busca pelo autoconhecimento, levando à autodestruição, pois se removermos todas as camadas de uma cebola, existiria algo além dela